Bom, pessoal, então vamos dar sequência agora fazendo uma atividade prática para exercitar o uso tanto do if-else quanto do switch case. Para essa atividade, eu vou pedir para vocês, se possível, acompanharem e fazerem juntos aí no editor Java que vocês costumam utilizar, ou fazer como eu vou fazer aqui e acessar um editor online. Tá? Eu vou acessar esse editor chamado Replit. O Replit ele permite a gente executar código aí de diversas linguagens de programação, incluindo Java. Tá? Então eu vou utilizar Java através desse programa aqui chamado Replit. Então, deixa eu selecionar aqui as várias linguagens possíveis, a gente vai trabalhar com Java. Certo? O Replit ele permite, né, então, a gente fazer essa execução de código direto no navegador. Eu vou aumentar um pouco aqui a área de visualização, a de código, e aí ele já cria aqui uma estrutura básica, né, para a gente conseguir fazer a execução. Do lado esquerdo aqui a gente coloca o código, do lado direito aqui ele vai mostrar os resultados aqui da execução como se fosse um terminal de comando. Então a gente vai partir dessa estrutura básica para montar o nosso exemplo aqui. A gente vai fazer um exemplo de um conversor de milhas para quilômetros. Então, a unidade de milhas, a gente normalmente conhece mais as milhas que são utilizadas tanto na Inglaterra quanto no Reino Unido, né, melhor dizendo, quanto nos Estados Unidos. Mas existem mais unidades diferentes de milha. A China, por exemplo, também usa unidade de milha com um valor que é diferente da unidade britânica. Então a gente vai fazer um conversor de milhas para 3 tipos de milhas diferentes aqui. Então eu vou abrir aqui essa área de comentários. Aí vou colocar aqui o nome da nossa aplicação, conversor de milhas em quilômetros. E aí vou colocar aqui algumas informações básicas para a gente conseguir fazer a nossa aplicação. Então, por exemplo, a milha britânica, uma milha vai ser equivalente a 1,6 quilômetros. Então, uma milha é um pouco mais, de 60% mais do que 1 quilômetro. Certo? A medida exata aqui é 0,609344 quilômetros. Tá? Já a milha chinesa, por exemplo, ela vale meio quilômetro, tá? Metade de 1 quilômetro. Nesse caso aqui, uma milha vai ser igual a 0,5 km. A gente tem também a milha náutica, ou conhecida anteriormente como a milha romana, tá? Unidade de medida proposta aí pelos romanos. Tá? Nesse caso, uma milha náutica é correspondente a 1,852 km, então um pouco mais do que a milha britânica, bem mais, aliás, né, que a milha chinesa. Tá? Então esses são os valores que a gente vai utilizar na hora de criar o nosso conversor de milhas. Aqui a gente vai manter o código, a estrutura básica do código, né, com public static void main, para a gente conseguir executar esse nosso código. E aí a gente vai criar, então, uma função aqui para conseguir fazer a conversão. Então, eu vou criar aqui um outro método. A gente vai declarar ele também como público, estático, através do static, void, para dizer que a gente não vai retornar nenhum valor, a gente vai imprimir em tela o resultado da conversão. Aí eu vou chamar aqui de milha para km, tá? Milha para quilômetro, abreviado aqui para poder caber nessa tela pequena aqui do Replit. Então a gente vai receber como parâmetros aqui o valor da milha, vai ser do tipo double,
E a gente vai receber um inteiro chamado tipo, que vai representar então um dos possíveis tipos de milha, das 3 formas de milha ali que a gente está interessado em calcular nessa aplicação. Certo? Então, a gente recebe esse tipo e aí a gente vai usar uma estrutura aqui de if else para decidir qual tipo vai resultar em qual cálculo, né? Já que cada milha tem uma forma diferente aí de cálculo. Tá? Então, eu vou criar aqui uma variável quilômetro, a princípio com valor 0, que é a variável que vai receber o resultado da computação. E aí, então, a gente pode declarar uma estrutura aqui de if. Tá? Esse if, inicialmente, ele vai receber aqui a verificação da variável tipo. Certo? A gente usa o duplo sinal de igual aqui para fazer uma comparação e ver se os valores dos ambos os lados, do lado esquerdo e direito, são iguais. Se isso for verdadeiro, então a gente vai executar um determinado bloco de código interno aqui, com indentação. E aqui o que a gente vai fazer simplesmente é colocar o cálculo de milha, considerando aqui que o tipo 1 vai ser o tipo da milha britânica. Tá? Então vou até declarar aqui também, antes do método aqui, eu vou colocar um comando aqui de comentário para fazer essas definições aqui de forma explícita. Tá, então, declarar aqui que o tipo de milha ele vai ser 1, se for a milha britânica, ele vai ser 2 se for a milha chinesa, e ele vai ser 3 se ele for a milha náutica. Certo? Então, aí a gente cria a estrutura de if aqui, considerando essa situação. Então, se o tipo de milha for igual a 1, é britânica, e aí a gente vai multiplicar o valor da milha por 1,609. Aliás, aqui a gente não usa vírgula, né? A gente usa ponto, é a notação padrão no Java, né? A notação americana ou até mesmo britânica. Né? E aí a gente vai fazer essa multiplicação aqui para obter o valor em quilômetros. Bom, aqui a gente vai usar uma estrutura que tem 2 ifs, né? Já que a gente tem 3 condições que podem ser verificadas. Eu vou declarar, como o espaço aqui é pequeno, eu vou declarar o else na mesma linha, tá? Dando só um espaço. Enfim, o outro, com mais espaço, eu colocaria na linha de baixo, ele ficar indentado direitinho, mas temos essa limitação aqui. E aí eu vou declarar então o segundo if, que vai verificar se o tipo de milha é igual a 2. Então, se ele for igual a 2, ele é a milha chinesa. E aí o cálculo do quilômetro, né, da conversão, vai mudar. Tá? Eu vou dizer que atribuir para quilômetro agora a milha como sendo 0,5. Tá? Por fim, a gente pode aqui declarar um else, né? Então, a princípio, se não é 1 nem 2, esse valor é o tipo 3. Tá? E aí eu posso dizer que o quilômetro é igual a milha vezes 1,852, que é a milha náutica. Certo? Então, atribuímos o valor correspondente à conversão. E aí, aqui no final, a gente pode imprimir, usando aqui o system.out.println, o valor aqui, eu vou chamar de resultado, e vou concatenar aqui o valor que a gente recebeu no quilômetro. Tá? No final aqui, vou colocar também mais uma concatenação para colocar o valor aqui de conversão em quilômetro. Certo? Então, com isso a gente tem
o nosso conversor de milha, utilizando aqui, né, tomando decisões, utilizando a estrutura de if-else. Por fim, falta a gente fazer a chamada, né, desse conteúdo aqui, chamar essa função aqui no public static void main. Então, vou chamar a milha para km, passando para esse primeiro teste aqui um valor, vamos começar com o valor de 1 milha, para verificar que é mais fácil de a gente verificar se está correto ou não. Então, primeiro para a milha inglesa, ou britânica, melhor dizendo. Então com isso o nosso código está pronto, a gente já pode executar. Aqui o reply t, faltou um ponto e vírgula aqui, né? Então vamos fazer novamente. Então essa área aqui de console é que vai fazer a execução e vai avisar também, por exemplo, casos de erro como esse, de eu ter esquecido, né, o ponto e vírgula aqui. Então a gente executa aqui, ele vai executar, compilar o Java, né, nesse comando, e vai executar o código compilado, né, o bytecode, e aí depois vai apresentar aqui o resultado para a gente, né, a impressão do valor que a gente passou aqui. Então ele está imprimindo aqui, e 1 milha é 1,609344 km, então parece estar correto aqui, né? Então, legal. Agora a gente poderia testar também aqui a milha chinesa. Vai compilar novamente, executar e mostrar aqui o resultado, que é correto, né? O resultado que a gente esperava obter aqui. Certo? Então, se eu passar 3, ele vai executar e também o valor está correto, né? Então, está tudo bem, né? Temos um código correto. Tá? Agora, tem um problema aqui, né? Esse else aqui, se eu passasse o valor 4, né, como eu não estou definindo que tem que ser o tipo igual a 3, ele também vai acabar aceitando, né? Ele vai considerar que o tipo 4 é o valor em milha para milha náutica, certo? Mas isso não está correto do ponto de vista do programa, né? Não há uma definição para esse quarto valor, né? Então a gente poderia melhorar esse código aqui, adicionando aqui mais um if nessa verificação. Tá? Mas aí vejam que o código vai começar a ter uma cadeia muito grande aqui de ifs e elses, né? Então, e amanhã, se eu tiver outros tipos de milha, isso vai aumentar mais ainda, né? Então, como é que eu posso melhorar aqui a visualização desse código, né? Eu poderia trocar, então, essa estrutura que agora vai ter várias condições por um switch, certo? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou, ao invés de usar o if, a gente vai usar o switch para fazer essa verificação do tipo. Tá? Então, agora, no switch, a gente vai fazer a declaração simplesmente da variável tipo. Tá? Eu vou apagar o restante aqui para a gente não ter nenhuma espécie de confusão no código aqui. Tá? A gente declara aqui os parênteses e aí a gente vai fazer então uma declaração de case. Tá? Deixa eu dar a indentação correta aqui. Tá? Então a gente tem o primeiro caso, né? Caso ele seja 1. Então nesse caso a gente vai dizer que o quilômetro é igual a milha vezes aquele valor, né, de 1.609.344. Sem esquecer o ponto e vírgula agora. Agora, e se for 2? Né, e nesse caso a gente vai dizer que a milha vale meio. E a mesma lógica, então agora a gente vai usar para milha náutica. Tá? Então no caso da milha náutica, o que vai mudar é o valor que a gente está utilizando para multiplicação. Mas a lógica em si é a mesma. Tá? E aí agora a gente tem uma estrutura
que é capaz de respeitar, né, a nossa condição de só fazer esse cálculo quando um valor correto for passado. Certo? A gente pode incluir também o default aqui, então, para, por exemplo, dizer que o quilômetro é zero mesmo. Tá? Então, a gente retorna alguma coisa aqui no resultado, caso o valor não esteja correto. Tá? E aí, nesse caso, a gente tem algumas melhorias aqui, né, no código. Tá? Então, com essa nova estrutura agora, se a gente fizer rodar o código, e passando, né, o valor 4, ele não vai mais imprimir, né, incorretamente aqui que a milha é uma milha náutica, e sim vai retornar zero. Tá? Então a gente resolveu um dos problemas, né? A gente só retorna valores calculados quando receber o tipo correto. Mas tem um outro problema aqui, né? Não está certo a gente dizer ainda que o resultado, né, de um tipo que não existe é zero. Então a gente consegue melhorar um pouquinho ainda isso, né, e tratar esse caso. Tá? Então a gente está recebendo um valor que não deveria estar sendo recebido. E como a gente viu, a gente pode usar o if para lidar com essas situações. Tá? Então vamos fazer obfuscação nesse código para que essa situação aqui não precise acontecer. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai incluir aqui uma verificação antes de disparar a mensagem. Tá? A gente vai verificar se o valor do quilômetro é zero. Tá? Então, se o valor do quilômetro for zero, a gente pode imprimir uma mensagem diferente aqui. Então, vamos a ela. Então, se quilômetro for diferente de zero, posso fazer a verificação pelo igual ou pelo diferente, aí é porque o valor está correto, né? Ele atingiu algum cálculo aqui, e aí a gente pode simplesmente imprimir aqui esse valor. Certo? Agora, se não, eu vou colocar esse se não aqui embaixo dessa vez, acho que o espaço vai ser suficiente para terminar e ficar na tela. A gente vai colocar aqui system.out.println, e aí a gente vai dizer que tipo de milha é inválido. E dessa maneira aqui a gente consegue tratar esse caso, né, de quando a gente passa uma milha que não existe. Tá? Então dessa maneira aqui, só fazendo outra pequena correção no código aqui, quando a gente passa o tipo 4, a execução vai retornar para a gente que o tipo de milha é inválido, e aí o usuário pode então corrigir aqui, por exemplo, passar a milha igual a 2, certo? E aí a gente pode, opa, temos um problema aqui. Aí por que que quando a gente executa aqui, ele está mostrando que o tipo de milha é inválido, mesmo com a gente fazendo essa comparação aqui? Bom, isso aqui está acontecendo porque falta a gente declarar um break aqui, né? Então a execução está indo lá para o final, para o default sempre. Então o quilômetro está sempre sendo reatribuído com valor zero. Então para evitar essa situação, o que a gente precisa fazer? A gente precisa incluir o command break dentro de cada sequência de case. Tá? E com isso, sim, a gente vai obter o nosso código funcionando de forma correta. Então, o resultado esperado agora é meio, e se a gente passar aqui valores inválidos para o tipo, o resultado vai ser que aquele tipo de milha é inválido. Certo? E com isso a gente conseguiu aí fazer algumas melhorias no programa e utilizou aqui a estrutura switch case ao invés de usar simplesmente aqui o if else. Tá bom?
Então, espero que vocês tenham podido acompanhar esse exemplo e fazer junto comigo. Se não puderam, vejam o vídeo, façam. Eu acho que é um exercício importante. E façam também as listas dos exercícios, tanto a lista de exercícios de apoio, quanto as avaliações para complementar os estudos aí sobre comandos condicionais. Tá bom? Na próxima aula, a gente continua explorando e entrando mais um pouco aí no assunto de comandos condicionais. Obrigado.